Ritápolis, conhecida como berço da liberdade, teve suas origens no século XVIII, como vila de abastecimento agropecuário. A Vila de Santa Rita do Rio Abaixo, como era chamada, foi fundada por tropeiros e emancipada em 30 de dezembro de 1962. A primeira referência documentada da antiga Santa Rita do Rio Abaixo. Consta na certidão de batismo de Domingos da Silva Xavier, irmão mais velho de Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, ocorrida em 25 de junho de 1738. A vila nasceu no início da construção da capela, por volta de 1713, que apesar de sua modificação, devido a um acréscimo frontal ocorrido em 1918, está preservada até hoje. Atualmente, o local é denominado Praça Tiradentes, em homenagem a seu filho maior. Podemos dizer que aqui, nesta parte da Estrada Real, caminharam homens que buscaram a liberdade, igualdade e fraternidade de todos. Foi instituída e regulamentada pelo Decreto Conjunto número 001 do ano de 2011 dos municípios de Ritápolis, São João del Rei e Tiradentes. Destina-se a condecorar cidadãos mineiros, brasileiros e estrangeiros, que se destacam em prol do incentivo, apoio e divulgação das atividades relacionadas à liberdade, à cidadania, à responsabilidade social, à cultura, à preservação ecológica e ambiental, à história, ao civismo, ao desenvolvimento socioeconômico, turístico e cultural da região do Rio das Mortes, em Minas Gerais, valorizando e dignificando os municípios ora signatórios, o Estado e o país. Falassem, senhoras e senhores, contariam que Joaquim José foi uma pessoa notável, não porque a história nos conta comprovadamente, registre-se, que era dotado de caráter reto, de personalidade forte e destemida, de conhecimento além da média, já que praticava com maestria ofícios raros para a época, como médico, fitoterapeuta e dentista. Também era extraordinário, não porque se sentia intimamente em casa quando embreava nessas regiões ainda pouco conhecidas ou verdadeiramente inóspitas, integrando grupos de trabalho instituídos pelos governadores da ocasião para demarcar limites da capitania e levantar áreas de mineração. Não igualmente porque detinha conhecimento de mineralogia, além de ter amealhado, por sua experiência de tropeiro, a vivência nos cantos e rincões das principais capitanias daquele Brasil colônia. Ainda não, senhoras e senhores, porque sendo médico e dentista prático, pôde se alistar no regimento dos Dragões de Minas, já no cargo de alferes, palavra esta de origem árabe, que significa cavaleiro e que equivale nos dias atuais à honrosa patente de tenente. Não, senhoras e senhores, porque foi um comandante valoroso, tendo sido designado para missões importantes, como, por exemplo, desmantelar quadrilhas de salteadores da Serra da Mantiqueira. Não, senhoras e senhores, porque era progressista na medida em que construiu, com toda a dificuldade da época, uma variante para o Caminho Novo, onde foi seu comandante, e também edificou um quartel em Sete Lagoas, no Portal dos Sertões, local em que igualmente exerceu o comando de grupamento militar. Não, senhoras e senhores, porque foi incumbido de comandar a guarnição que fez a escolta da esposa e filhos do Visconde de Barbacena, quando esse governador veio para a Vila Rica. Não, senhoras e senhores, porque demonstrava conhecimento dos ideais dos filósofos iluministas, chegando a responder em mais de uma oportunidade que o movimento que integrava, que na leitura da metrópole portuguesa seria Inconfidência Mineira e para nós Conjuração, enquanto
não objetivava um levante, mas sim buscava restaurar o que era de direito dos brasileiros. Palavra esta de jargão iluminista, libertário. Não, senhoras e senhores, porque sempre trazia consigo, inclusive no momento em que foi preso na cidade do Rio de Janeiro, um exemplar da Constituição da Independência das 13 colônias inglesas, o hoje Estados Unidos da América, escrito em francês, além de livros outros. Ah, senhoras e senhores, se estas ruínas falassem, nos lembrariam que o menino Joaquim José, que pela história ficou conhecido pela alcunha O Tiradentes, também era uma pessoa dedicada aos seus ideais, não somente porque em busca de seus ideais pediu licença da corporação militar onde servia e, cruzando o Oceano Atlântico, deixou seu nome registrado no livro de tombo de Lisboa, onde todos que chegavam naquela capital reinol eram obrigados a se identificar. Ah, senhoras e senhores, se essas ruínas falassem, igualmente nos faria lembrar que Tiradentes, quando esteve na Europa, segundo os sérios, profundos e substanciais estudos da maior historiadora a respeito de Tiradentes da Inconfidência, a doutora Isolde Helena Brans, que há 50 anos estuda a vida de nosso herói, integrou o grupo que manteve contato com o então embaixador americano na França, Thomas Jefferson, em cujas cartas, hoje existentes no Memorial Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, conta-nos a solidez do movimento da Inconfidência Mineira, que iria contar com a ajuda internacional. Portanto, senhoras e senhores, não era um mero devaneio de poetas, de pobretões e de devedores das colônias. Foi o que ficou conhecido esse movimento como emissários Vendec. Ah, senhoras e senhores, se essas ruínas falassem, nos diriam que Tiradentes não era pessoa de valor simplesmente por ter também conhecimentos de engenharia, pelo fato de ter sido autor de importantes projetos para a melhoria da cidade do Rio de Janeiro, tais como a canalização dos córregos, Andaraí, Laranjeiras, Maracanã, buscando solucionar o problema crítico que a sede do vice-reino português no Brasil enfrentava na ocasião, e também porque foi de sua autoria foram de suas autorias projetos de construção de armazéns, trapiches, moinhos e currais na região portuária daquela capital. Ah, se essas ruínas falassem, se as ruínas falassem, talvez nos perguntariam ainda por que nós, que somos livres, repita-se, hoje não valorizamos aquele que foi o principal herói do movimento libertário, que pela primeira vez em toda a história do Brasil apresentou uma proposta de unidade nacional, já que nenhum outro movimento libertário pátrio, embora cada um tivesse sua peculiar importância, chegasse a essa dimensão. Ah, se as ruínas falassem, perguntariam onde está, senhoras e senhores, no calendário local, regional, estadual e federal, divulgação efetiva e adequada da existência desse belo local? E mais ainda, desse evento que já se encontra em sua quarta edição. Onde está, senhoras e senhores? Ah, se essas ruínas falassem, diriam, ou melhor, certamente gritariam pelo brado daquela criança Joaquim José Tiradentes, que nasceu aqui, para, como ele mesmo dizia, trabalhar para todos. Onde estão os todos para os quais ele trabalhou, sonhou, idealizou e se sacrificou? Já passaram quase 300 anos. Onde estão esses todos e todas? E finalmente, se estas ruínas falassem, diria que espera que cada um de nós, aqui presente, especialmente aquelas detentoras do dever de autoridade, e agora, para nossa satisfação, os dignos agraciados e agraciadas com a comenda da liberdade e cidadania, façam de suas vidas pessoal, profissional ou institucional o multiplicador da liberdade, sem esquecer que liberdade não é somente ausência de grilhões, mas presença efetiva de paz, de justiça social. Liberdade também é responsabilidade ética e cidadã, preservar nossos valores, nossas tradições e nossos heróis. E também festejemos com atitudes concretas, rompendo a inércia, o local do nascimento da liberdade que foi aqui. Aqui, senhoras e senhores, nasceu o maior herói deste país, aquele que, embora
conhecido historicamente pela alcunha Tiradentes, na verdade, deveria ter a história de sua vida pessoal, que se confunde com a história da própria liberdade no Brasil, reexaminados com responsabilidade pelos historiadores em geral, pelo Ministério da Educação, pelas universidades, pelos institutos de história, enfim, por todos os órgãos e instituições correlatas, para se declarar oficialmente que Tiradentes é não só a liberdade, mas a personificação da liberdade do povo brasileiro. E, senhoras e senhores, como comecei, peço licença para finalizar, digno senhor chanceler, invocando mais uma vez importante frase dita por Napoleão Bonaparte, aspas: há no mundo apenas dois poderes, o da espada e do espírito. Em última instância, a espada sempre vencida será sempre vencida pelo espírito. O idealizador do festival representou a comunidade de Penedo e foi condecorado com a Comenda da Liberdade. Emancipada em 1962, Ritápolis possui 404,8 km², com altitude variando de 1.000 metros a 1.100 metros do nível do mar. Lindas serras, belas paisagens naturais, fazendas tombadas pelo patrimônio histórico, lindas cachoeiras e um povo acolhedor. Seus principais eventos: Festa de Santa Rita de Cássia, Semana Santa, Carnaval de Rua, como os tradicionais blocos, Arraial dos Gabirobas, Exposição Agropecuária e Festa do Cavalo. Na zona rural, destaca-se eventos e atrativos como Festival Cultural de Penedo, em agosto, Carnaleluia da Prainha, Sábado de Aleluia, entre outros eventos da cultura local. Ocorrem nos povoados do Glória, Prainha, Ramos e Restinga e Montepio, também aqui em Penedo. Além das atividades econômicas que a agropecuária de origem, seu passado recente foi marcado pela extração mineral de cassiterita, tantalita, manganês e etc. Hoje se destaca pela produção leiteira, com uma indústria de laticínios, alguns fabricantes de aguardente, agricultura de subsistência, comércio e pequenas marcenarias de esquadria e mobiliários. São igrejas, são minas, é o barroco, é Ouro Preto. E a Maria Fumaça. O Festival Cultural de Penedo tem como objetivo preservar nossa cultura, trazer à comunidade lazer e entretenimento, fortalecer nosso turismo para assim atrair investidores em nossa região, pois sem atividade direcionada ao turismo não conseguiremos fortalecer nosso comércio, nossa economia local. Viva nossa cultura! Se o mundo